E agora dá para começar. Bom, tudo bem? Eu sou Alex Brito e mais uma vez estou aqui para falar com você sobre o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Das diversas coisas que eu tenho para falar, eu resolvi neste vídeo trazer dicas para que você consiga ser aprovado no exame. Então eu vou falar de 6 dicas, tá certo? Tem uns engraçadinhos aí que dizem que só existe uma dica, que é acerte 25 questões que você estará aprovado. Mas isso não é uma dica, isso é uma meta, um objetivo. E eu vou ajudar você a alcançar isso. Combinado? Muito bem. A primeira dica é a seguinte: conheça plenamente o edital. Por que você precisa conhecer plenamente o edital? Imagine o seguinte: se você fosse um piloto de corrida, você está dentro do box no seu carro de corrida e aí você tem a autorização para entrar na pista. Se você não conhece a pista, você não tem a menor ideia se a primeira curva é para a direita, para a esquerda, se ela está logo a seguir ou não, enfim. Você, obviamente, já terá feito antes um reconhecimento dessa pista. Para isso existem simuladores, etc. Né? Minimamente você vai observar o mapa dessa pista, o desenho dessa pista. Nesse caso é a mesma coisa. Você precisa entender todas as regras desse jogo, tá? Horário, data, local, disciplinas, conteúdo, o que você precisa fazer, o que você não pode fazer e assim por diante. Então você não pode deixar de conhecer nenhum elemento do edital para que você não seja surpreendido e aí tenha o seu objetivo ameaçado. A segunda dica é a seguinte: identifique as disciplinas com as quais você tem mais e menos afinidade. Tá? Isso vai te ajudar, sobretudo com relação à terceira dica que eu vou falar daqui a pouco. Mas você precisa saber qual é a disciplina que você tem conhecimento acumulado, tem bom desempenho ao longo da sua trajetória, do seu histórico, e qual é aquela disciplina que te dá mais trabalho, que você realmente sabe que tem dificuldade. É fundamental. Então, faça um ranking, tá? Comece da disciplina mais tranquila para você, elencando todas elas até chegar naquela mais crítica, tá? E com isso você vai passar a tomar providências relacionadas à dica de número 3. Dica de número 3. Planejamento. Você não pode simplesmente começar a estudar em qualquer dia, qualquer hora, de qualquer maneira. Você precisa, antes de dar início aos seus estudos, realizar um planejamento. Uma vez que você já sabe quais são as disciplinas com as quais você se dá bem e aquelas disciplinas onde você encontra dificuldade, você vai planejar. E isso vai envolver o quê? Distribuir tempo proporcional à realidade de cada disciplina em relação ao conhecimento que você já tem. Okay? Estabelecer uma jornada semanal de estudos, cumprir essa jornada. Tá? Então, não confunda também estudo intensivo com maratona. Tá? Não adianta você estudar todos os dias, diversas horas, um mês ou 2 meses antes do início da prova. Não adianta você fazer isso. O que você precisa é ter foco
conteúdo e disciplina, tá ok? Então, intensidade de estudo não significa horas excessivas. Intensidade não significa tempo excessivo, ok? Está associada à qualidade, à organização e à disciplina. Vamos à dica de número 4. Não descarte nenhuma disciplina. Veja só, existe aquela proporção de questões que são mais presentes no exame com relação a outras que são menos presentes. Isso não significa que você vai descartar aquela questão que historicamente pouco cai na prova. Por que que você não pode descartar? Porque uma única questão pode custar a sua aprovação. Vamos imaginar que você tenha conseguido 24 acertos e faltou apenas um acerto. E uma questão você negligenciou de uma determinada matéria porque você entendeu que não tinha peso por cair poucas vezes ao longo dos últimos anos. Veja, todas as questões têm o mesmo peso. Cada uma delas pontua até que você alcance um mínimo de 25 pontos. O que acontece é que determinadas disciplinas são mais presentes com relação às outras, mas o peso da pontuação é igual, tá? Então você não pode negligenciar. Claro que você não vai dedicar um tempo excessivo de estudos a uma matéria que historicamente está presente em uma, duas questões na prova. Não é disso que nós estamos falando. Mas você tem que ter uma preparação mínima para todas, ok? Então não negligencie nenhum tema. Vamos à dica 5. Oriente-se por meio das questões dos exames passados. Existe um grande benefício nesse universo de provas, né, de exames, de concursos, que é a oferta das provas já realizadas. Né? Então, no exame de suficiência não é diferente. Você tem todo o repositório das provas já aplicadas, com seus respectivos gabaritos, à sua disposição. E isso é um direcionador muito importante, porque assim você vai ter uma ideia de como a banca costuma preparar essa prova, ok? Então, oriente-se por meio das provas já aplicadas. Busque este material. Se você tiver alguma dificuldade, pode fazer contato comigo também, que eu te ajudo a levantar essas provas, tá ok? Dica de número 6. Busque apoio, se necessário. Do que é que eu estou falando? Tem gente que tem uma grande facilidade em organizar uma rotina de estudos e cumprir. Né? Não adianta só organizar e não cumprir. Você precisa das duas coisas. Tem gente que tem muita facilidade com isso. Organiza o seu tempo, divide os temas, executa o seu plano de estudos, etc. Tem gente que tem dificuldade, se atrapalha, não consegue organizar uma sequência lógica, racional para os seus estudos, entre outros motivos. Além da questão técnica. A dificuldade com os assuntos, tecnicamente falando, é natural. Tá? Então, o que você deve fazer? Uma autocrítica. Tá? Então, ninguém o conhece ou a conhece melhor do que você. Avalie-se e seja honesto, honesta. Preciso realmente de ajuda. Vou procurar uma maneira de ser ajudado, de ser ajudada. E é por isso que eu estou aqui também, ok? Então, nos próximos vídeos, você vai entender como é que eu vou oferecer essa ajuda, tá? Então, fique comigo, me acompanhe, recomende a quem você quiser e vamos juntos aí construir um processo
em busca desse objetivo que é a aprovação no exame de suficiência. Ok? Combinado? Então, essas foram as dicas e eu volto logo mais com outra abordagem para você. Um grande abraço, até. Ok? Isso aqui vai dar um trabalho para editar. 12 minutos.